Então, voltando aqui, 8º ano, vamos falar sobre o processo de urbanização nas Américas anglo-saxônica e na América Latina. Então, o continente americano há o predomínio de países com uma taxa de urbanização acima de 50%, porém, mesmo com essa característica comum, há uma grande diferença no tipo de urbanização que essas duas Américas tiveram. Então, como as duas Américas, a anglo-saxônica e a América Latina, tiveram um processo de colonização diferente, a América anglo-saxônica, que é uma região mais desenvolvida do que a América Latina, ao longo do século XIX, logo após o período da Segunda Revolução Industrial, teve o quê? Um processo de urbanização bastante intenso. Muitos países da América anglo-saxônica foram países que tiveram como herança principal, as grandes técnicas oriundas dos países europeus que passaram pela Revolução Industrial. E isso proporcionou para a América anglo-saxônica um importante ganho, por conta dessas técnicas mais avançadas, A população rural passou a fazer parte de um contingente de imigrantes que vende suas propriedades e se dirige para as cidades, promovendo aí um grande êxodo rural. Na América anglo-saxônica, aconteceu um processo de industrialização em meados do século XIX. Essa migração foi ocorrendo de forma lenta, possibilitando o desenvolvimento de infraestruturas que acompanharam o crescimento econômico das cidades, ou seja, a população não migrou do campo para a cidade de forma rápida e intensa. Foi aos poucos e com isso as cidades tiveram tempo de se reordenar, se estruturar. Nos países de industrialização mais recentes, na América Latina, como o Brasil, o México e a Argentina, esse processo migratório aconteceu de forma mais rápida, porém mais tardia, já no início do século XX, final do século XIX, início do século XX, e provocou sérios problemas nas áreas urbanas. Falta de recursos, investimento em planejamento, provocaram o surgimento de moradias sem infraestrutura, aglomerações subnormais, normalmente em áreas de mananciais, sujeitas a inúmeros problemas como deslizamento de terra, e por essas mesmas razões não são ocupadas pela população em geral. Nos países que apresentam essa urbanização excludente, por não integrar toda a população em sua rede de serviços, é comum o desenvolvimento de atividades econômicas concentradas excessivamente no setor de comércio e serviços, com empregos sem carteira de trabalho registrada, com vendedores ambulantes, muito parecido com o que a gente já conhece, Estas cidades são caracterizadas por um inchaço urbano, ou seja, um crescimento populacional que aconteceu de forma desordenada, diferente dos países da América anglo-saxônica, Canadá e Estados Unidos, que tiveram o quê? Um crescimento ordenado de suas populações. As coisas aconteceram de forma lenta e gradual. Por isso, deu tempo, não que se a gente aqui também tem isso. Os governantes nos países da América anglo-saxônica, nos Estados Unidos e no Canadá, tinham como objetivo principal fazer com que o crescimento da cidade se desse de forma planejada. Diferente daqui, que foi sem planejamento, não tinha esse objetivo. Nas páginas 24 e 25, a gente vai ver as diferentes cidades do continente americano. Então, temos lá a cidade do México, e a gente vai perceber que é uma cidade, pelo menos na foto, não muito verticalizada, eu não tenho prédios altíssimos, mas é uma cidade super populosa e super povoada. Eu tenho Bogotá, na Colômbia, uma cidade mais verticalizada. Eu tenho uma cidade, Lima, no Peru, capital do Peru,
bem verticalizada, né, bastante populosa. Eu tenho La Paz, na Bolívia. É uma cidade de país subdesenvolvido e com seríssimos problemas sociais, principalmente criminalidade, narcotráfico, enfim, moradias irregulares. Eu tenho Nova York, hiperurbanizada, uma das maiores densidades demográficas do mundo. Nova York tem um contingente populacional muito grande, né, e uma população que é muito densa na ilha de Manhattan. Buenos Aires, na Argentina, Santiago, no Chile. Olhando as fotos, a gente vai falar assim, olha, o que destoa aqui mais, que eu olhando aqui, é La Paz, na Bolívia, e Cidade do México, no México. Porque eu olhando Nova York, Canadá, eu olhando São Paulo, Argentina e o Chile, Santiago, né, a gente percebe pouca diferença. E aí eu vou ver Porto Príncipe no Haiti, uma cidade de país subdesenvolvido. Estou olhando Havana, em Cuba, por ser uma cidade que passou por questões políticas, por questões de mudança hoje de estrutura econômica, do socialismo para o capitalismo, a gente vai perceber o quê? Eu olhando eu sinto progresso, né? Uma certa verticalização, iluminada, enfim. A gente, olhando as paisagens aqui, analisa que algumas destoam, né? Mostrando muito mais o subdesenvolvimento, como é o caso de La Paz e como é o caso de Porto Príncipe, no Haiti. Aí ele tem aqui 3 questões sobre as imagens, que nós vamos fazer juntos agora. Peguem a caneta ou o lápis e vamos fazer comigo. De acordo com o mapa, o Novo Mundo Urbano, da página 20, todos os países possuem o mesmo nível de urbanização? Explique. Os países não possuem o mesmo nível de urbanização. Estados Unidos, México, Canadá, Argentina, Chile, Brasil e Cuba estão na faixa acima de 75%. Peru, Bolívia e Colômbia possuem de 50% a 74% de urbanização, enquanto o Haiti de 25% a 49% de uma população que vive nas cidades. Todas as imagens se referem a áreas urbanas. Podemos afirmar que todas dispõem dos mesmos recursos necessários à população? Não. Há grandes diferenças entre as cidades dos países desenvolvidos, como Nova York, e dos países subdesenvolvidos, como Porto Príncipe. Nas cidades de países subdesenvolvidos, características como hipertrofia do setor terciário, informalidade e também crescimento exagerado da população são comuns, diferente das cidades dos países desenvolvidos. Utilizando os critérios de regionalização, centro-periferia, classifique cada um dos países apresentados nas imagens. Área central, Estados Unidos. Periferia da área central, Canadá. Subcentro da periferia, México, Argentina, Chile, Brasil. Área periférica, Peru, Colômbia e Cuba. Área marginal, Bolívia e Haiti. Tudo bem? Bom, para a próxima aula, eu vou pedir para vocês lerem o texto da página 27 e responderem as 3 questões A, B e C da página 28. Eu coloco no corpo da aula, tá?